essa obra começou ali, aliás, começou antes da fundação do mundo, né, com a nossa eleição. Deus nos elegeu sem qualquer mérito nosso, não, antes mesmo de nos criar, Ele já nos escolheu, sem nada em nós, simplesmente pela vontade dele. Depois, no tempo, né, Jesus fez esse sacrifício, como dizem lá em Isaías 53, né, que ele pagou o preço. Então, através disso nós somos justificados, não é por aceitar ou não, porque isso não quer dizer nada. Quem justifica o pecador é Jesus, né? Esse sacrifício onde ele se colocou no nosso lugar. Então, a partir do momento disso, né, de entender isso, que foi ele que pagou esse preço, se nós entendermos que o preço foi pago, não há dívida realmente, então o que resta entender é se esse preço foi pago por todos ou por alguns, né? E se esse preço foi pago, não há dívida mais, não tem como ele ter pago o preço para todos e alguém ainda ter que pagar por isso e ir para o inferno, não faz sentido. Então, ligando os pontos, ficou bastante claro, né, que ele morreu por alguns, né, depois isso foi até uma grande dificuldade, né, que eu tinha no começo para aceitar, mas ele morreu por alguns e com isso trouxe a fé, que é um dom, né, como diz em Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus, né, que vem através da vontade dele, né. Ele fez todo esse processo, fez essa obra da salvação e a gente simplesmente recebe. Então, para mim ficou claro, né, o sentido do sacrifício de Cristo. Não foi uma coisa que traz possibilidade de salvação, não. Ele traz a salvação completa para os eleitos. E assim, voltando um pouco, no começo, a maior dificuldade que eu tinha não era nem em, assim, a questão do orgulho próprio, de achar que eu tinha que escolher e tal. Porque eu até no começo eu tinha um pouco de. Tinha também esse orgulho de querer ter o livre-arbítrio, mas não era o principal. Isso eu consegui até relevar, mas o que me incomodava no começo era pensar que uns eram eleitos e outros não. Ou seja, tipo, alguns iam para o inferno e não tinham escapatória mesmo. Não há nada que eles podiam fazer para se salvar. E o que me incomodava nisso era porque eu olhava as pessoas à minha volta e pensava, mas por quê, né? Eu tinha uma imagem de que as pessoas não mereciam o inferno, né? Tipo, aquela questão de separar, um é bonzinho, o outro é mau, e achar que essas pessoas boazinhas não merecem o inferno. E isso foi a maior dificuldade, né, que eu tive com essa nova, com o calvinismo. Isso foi o que mais me incomodou. Mas eu pedia, né, a Deus, assim, fiquei um período grande, né, alguns meses eu acredito, considerando as duas possibilidades, né, tanto a sinergista que eu já acreditava há anos, como a possibilidade do calvinismo estar certo também. Então eu fiquei dividido, fiquei considerando as duas possibilidades. Só que sabendo que é impossível, não tem como as duas coisas serem reais. Ou é uma ou é outra. E eu pedi a Deus que me clareasse, né, a mente, que me fizesse aceitar qual fosse a verdade. E assim, foi meio que. Não sei dizer se foi. Foi uma coisa meio estranha, assim, porque eu lembro que em alguns momentos é como se aquilo. Eu conseguisse aceitar aquilo, eu passei a aceitar, entender a ideia de que naturalmente todo mundo merece o inferno, porque nós somos pecadores. Tipo, eu consegui passar a entender a gravidade do pecado, né? Consegui passar a entender que o pecado não era qualquer bobagem, né? E que a imagem de Deus que eu tinha, que a igreja, né, me passou, não batia com aquela imagem do Deus bíblico, né? Que a gente pode, por exemplo, analisando o Velho Testamento, a gente observa os atos soberanos de Deus, e se a gente confrontar com a ideia que é mostrada, sempre baseada no Novo Testamento, a gente vai, talvez, alguns vão achar que são dois deuses diferentes, porque a forma de agir parece
oposta, né? No Velho Testamento a gente vê alguns textos onde Deus ordena, né, que o povo ataque outros povos e matem até mulheres e crianças, e ali a gente vê a soberania dele em ação. No Novo Testamento a gente vê, por uma nova ótica, né, a questão da graça, do amor de Deus, mas é o mesmo Deus, ele não mudou. Então a gente tem que entender que as duas coisas fazem parte da essência de Deus, tanto a soberania quanto a misericórdia, né? E isso foi importante, né? Eu consegui ter essa nova visão, né? Porque a partir daí eu não precisava ignorar o que tinha no Velho Testamento, aquilo que eu lia, eu conseguia entender. Tipo, eu não precisava criar uma nova imagem, considerar só o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus do começo ao fim, né? E isso fez toda a diferença para mim, né? Eu comecei a ler muito a respeito disso. Ainda não li as institutas, eu até tenho elas, mas não sei onde estão. Depois das obras que teve aqui em casa, eu ainda preciso localizá-las. Mas assim, geralmente lendo artigos curtos, né, já direto com os assuntos que me interessavam. E aí eu comecei a pesquisar, né, tipo, a questão do determinismo mesmo, tentando entender tanto pela parte da Bíblia, né, que é o principal, né, como também da forma lógica, né, como a ciência explica isso. E isso, de certa forma, ajuda, né, quando a gente vai explicar a respeito, a gente tentar dar visões diferentes que levam no mesmo caminho, né. E aí estamos aí, né, tipo, continuando nos estudos aí, agradecer ao pastor Cícero pela criação desse grupo, né, no Facebook, tem sido muito bom a gente compartilhar muitas ideias, né, entre nós, aprender bastante coisa, e eu acho que deve ser esse o nosso ideal aí, de continuar aprendendo cada vez mais e nos ajudando, né, quando surgirem as dúvidas, as dificuldades, que a gente possa dar o auxílio que o outro precisa, né. Bom, que eu me lembre, acho que era isso daí. Agradecer ao pessoal aí. Se isso for visto também pelos outros amigos, né, que não são os monergistas, que vocês entendam, né, que é uma visão que a gente não abre mão, é uma coisa que realmente transforma a nossa forma de ver o mundo, né, a gente passa a considerar, né, a soberania de Deus de forma absoluta, né, a gente entende que tudo, né, ele está no controle de tudo, mas tudo mesmo, e não simplesmente remendando, né, as coisas, mas realmente tudo que acontece é porque ele planejou dessa forma mesmo. E assim, né, independente dessas diferenças, nós somos cristãos, né? Eu gostaria muito que vocês mudassem de ideia, viessem para o Monergismo vocês também, mas o importante é aquilo que eu até estava vendo o Estevão falando, né? O importante é que a gente acredite, confesse Jesus como nosso Senhor e Salvador. É isso que nos traz a salvação, essa fé nele, né? Acreditando que é só por ele mesmo que a gente pode ser salvo, né? E é isso aí. Não sei se eu já dou um feliz ano novo para todo mundo. Acho que não, né? Vou encerrando por aqui. Falou!